Vamos dar continuidade à nossa leitura. Estamos lendo, estudando, aprendendo aqui a revista ENA, né? O Exame Nacional Reformista. E essa mensagem está sendo muito maravilhosa. Vamos agora na página 19, dar continuidade, e agora fala sobre guerra na terra. Vamos considerar então? Vamos à leitura? Guerra na terra. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar na sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm fiéis testemunhos de Jesus. Apocalipse 12, versículo 13 a 17. Observe os elementos cronológicos dessa passagem. Quando o dragão viu que havia sido expulso, começou sua perseguição à mulher. Um evento se segue como resultado do anterior. Outro detalhe importante é a informação de que essa mulher perseguida é a mesma que havia dado à luz o menino no início do capítulo 12, versículo 4 e 5. Portanto, essa passagem nos situa num ponto histórico após a vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Essa perseguição do dragão ocorre após esses eventos. Já que ele não consegue derrotar Cristo, volta-se com fúria contra a igreja cristã representada pela mulher. Lembremos-nos de que, conforme a estrutura do capítulo, o versículo 6 introduz o tema da figura da igreja para o deserto. E os versículos 13 a 16 o desenvolve, certo? É por isso que o versículo 6 descreve a fuga da mulher para o deserto. No entanto, não menciona o motivo dessa fuga. João fornece os detalhes no versículo 13. O dragão se volta contra ela após ser derrotado e expulso por Cristo. As asas de águia. A imagem das asas de águia que João emprega já era familiar a Israel. As Escrituras ilustram o livramento do antigo povo de Deus, do antigo egípcio, usando essa figura. Êxodo 19, versículo 4 diz: Vocês viram o que fiz ao Egito e como o transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Conforme já mencionado, a construção do texto que forma o Apocalipse se baseia profundamente no Antigo Testamento. Assim como Deus conduziu Israel desde sua libertação até o deserto, ele também guiou e preservou a igreja da destruição pelas forças opositoras. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como se explica isso? Na descrição introdutória do capítulo 12, versículo 1 a 6, o texto afirma que Deus sustentaria a mulher no deserto por 1260 anos, ou dias, correto? Isto é, 1260 anos em profecia. Números capítulo 14, versículo 34, Ezequiel 4, versículo 6, Daniel 8, versículo 14, 9, versículo 24 a 27, enfim. No versículo 14, o autor usa a expressão um tempo, tempos e metade do tempo, referindo-se de forma
clara ao livro de Daniel. Ao descrever as atividades do chifre pequeno em Daniel 7, versículo 25, o profeta afirma que esse reino machucaria os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. No capítulo 11, versículo 13, aprendemos que o termo tempo, neste contexto, significa ano. Logo, o período mencionado por Daniel equivale a 3 anos e meio, que são precisamente 1260 dias, ou anos proféticos, tá? O poder político religioso que não mediu esforços para destruir a mulher, a igreja verdadeira, durante todo esse período, do ano 538 a 1798 d.C., foi Roma papal. Ela é o dragão de Apocalipse nesta altura do capítulo 12, versículo 14, ou seja, o agente de Satanás. Rio de água que sai da boca da serpente. A água proveniente da boca da serpente, dragão, repete as palavras de engano proferidas por essa entidade espiritual no Éden. Gênesis 3, versículo 1 a 5. Assim, a torrente de água que a serpente que a serpente despeja ao longo do período profético dos 1260 anos, representa a inundação de falsos ensinos que Satanás elaborou para destruir a pureza da fé da Igreja de Cristo. Além disso, o Antigo Testamento usa águas como símbolo de exércitos inimigo do povo de Deus em marcha para destruí-lo. Salmo 124, versículo 2 a 5, Isaías 8, versículo 7 e 8, Jeremias 47, versículo 2. Portanto, aplicando o princípio de que as Escrituras interpretam a si mesmas e o que o Velho Testamento é a base para compreender a simbologia apocalíptica, concluímos que a água que sai da boca da serpente tem 2 significados: falsos ensinos e perseguição. Essas são as 2 armas que o diabo usou na era medieval contra o povo de Deus. A terra ajudou a mulher. Assim como as águas representam os povos, multidões, nações e línguas, Apocalipse 17, versículo 15, deve-se interpretar terra como regiões pouco habitadas. A igreja perseguida encontrou refúgio no continente norte-americano, pouco habitado na época. Foi nessa terra que ela encontrou a liberdade religiosa inexistente na Europa, dominada pelo papado. Logo nesse novo continente, a igreja encontrou proteção contra os enganos do romanismo e contra a perseguição. Comentando acerca desse ponto, Ellen White nos diz: o Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por qualquer outro país sobre o qual brilha o sol. Aqui ele proveu um asilo para seu povo, onde pudesse adorá-lo de acordo com os ditames da consciência. Aqui o cristianismo tem progredido em sua pureza. Era desígnio de Deus que este país sempre permanecesse livre para todas as pessoas o adorarem de acordo com os ditames da consciência. O dragão peleja contra o remanescente. Página 23. O versículo 17 encerra a descrição apocalíptica do grande conflito entre Cristo e Satanás, incapaz de destruir a mulher. O dragão agora se volta contra o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A referência aos mandamentos de Deus revela que a lei divina é um ponto de grande controvérsia entre a igreja e o dragão. Já Apocalipse 19, versículo 10, define o testemunho de Jesus como sendo o espírito de profecia. Essa expressão se refere à mensagem que Jesus tem para conceder à sua igreja, transmitindo-a por meio
da manifestação do dom profético. Visto que a narrativa de Apocalipse 12 se refere à Igreja de Deus como a mulher até a conclusão do período dos 1260 anos, em 1798, o remanescente da mulher só poderá ser a Igreja de Deus no período posterior a 1798. Após esse ano, deveria surgir na terra o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a mensagem de Jesus mediante o dom de profecia. Cremos que este dom se manifestou na vida e no ministério de Ellen G. White. Vamos considerar a tabela de conversão profética. Está na página 22. Animal significa rei ou reinos. Daniel 7, versículo 17 a 23. Mulher significa igreja. Efésios 5, 23 a 32. Água, pessoas ou povos. Apocalipse 17, versículo 15. Um dia equivale na profecia um ano. Ezequiel capítulo 4, versículo 4 e 7. Ventos significa guerras. Jeremias 51, versículo 1 a 5. Chifre, poder, rei ou reino. Apocalipse 17, versículo 12. Tempos equivale a anos. Daniel 11, versículo 13. Estrelas significa mensageiros. Apocalipse 12, versículo 4. Cordeiro, Jesus. João capítulo 1, versículo 29. Cauda, falso profeta. Isaías 9, versículo 15. Dragão, diabo. Ou Roma pagã. Muito bem, está aí, o primeiro capítulo do ENA, na Exame Nacional Reformista. Vamos dar continuidade ao capítulo 2, falando sobre o grande conflito em Apocalipse, capítulo 13.